Olha, quem é que não precisa de uma graça? Quem é que não está procurando ou pensando numa graça que o Senhor pode te dar? Ah, mas será que Jesus tem poder para me dar essa graça? Olha a divina misericórdia atrás de mim. Olha Jesus misericordioso soltando os raios da misericórdia, os raios pálidos e vermelhos, vermelho sangue, o raio pálido a água, que quer dizer que ele tem misericórdia para você. Tem a graça para você, você não está sozinho. Eu falei na última pregação que você é filho e filha, você é príncipe, princesa, porque você é filho e filha do rei. O rei está à tua disposição porque te ama, porque sabe do que você precisa, sabe do que você necessita. Esse é Jesus, cheio de amor, cheio de misericórdia. Eu não sei a graça que você precisa, mas veja o que Deus tem para falar para você nesta palavra aqui de Isaías, capítulo 43, versículo 13. Desde toda a eternidade, ninguém poderia escapar de minha mão. Desde o começo da vida, desde o começo dos tempos, ninguém pode escapar da mão dele, porque ele tudo criou. Ou não houve uma explosão e aconteceu a criação. Não, Deus criou. Deus fez. Essa é a verdade. Isso foi escrito durante milênios e séculos e chegou a Bíblia até nós. E ele fala aqui, ninguém poderia escapar de minha mão quando executo, quem pode destruir minha obra? O que acontece em relação a essa palavra? Quem é que diz que Deus não vai fazer? Quem é que diz que Deus não tem poder para fazer? Quem é que vai falar que não vai acontecer? Ele tem poder para fazer acontecer na tua vida, seja que graça, que milagre que você precise. Porque você chora, ele tem ouvido, mas você precisa estar com ele. Você precisa procurar ele, como nós falamos desde o início dessa playlist, procurar ele para que ele também se aproxime de vós. Primeiro necessário que você creia, para depois você receber a comunicação e depois com ele e depois você receber, ser portador no tempo dele, não no teu tempo, no tempo dele, a graça que você necessita. Deus tem poder para fazer qualquer coisa na tua vida, qualquer necessidade que você tenha. E eu tenho aqui um testemunho para que vocês entendam. Eu já dei um testemunho da África nessa playlist, onde Jesus me livrou da morte, e eu sabia que ia morrer, mas ele me livrou da morte. E aqui eu vou dar um testemunho de alguém que eu conheci, que hoje é santo, e eu conheci há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás a Igreja Católica comemorava o jubileu. E agora, nesse ano de 2025, comemora também um jubileu, 25 anos a cada 25 anos. E eu, há 25 anos atrás, conheci o Papa João Paulo II. E quando eu cheguei no arcebispo emérito, na época arcebispo titular, o Dom Pedro Fedalto, pedindo, porque ele celebrou meu casamento, porque ele é meu amigo, porque ele é meu padrinho, para que eu conhecesse o Papa. Tinha um congresso internacional da renovação carismática em março do ano 2000. No mês de abril do ano 2000, Santa Faustina, o Papa João Paulo II, a canonizou santa da Igreja Católica. Até porque ele conhecia ela. E conhecia a história de Jesus Misericordioso, a história do diário, e também fez com que no domingo após a Páscoa, ele falou que cumpriu a missão dele, o Papa João Paulo II, de deixar o domingo após a Páscoa, o Domingo da Misericórdia, onde as pessoas levam os quadros nos santuários da Divina Misericórdia, ou nas paróquias, para serem abençoados, e para que você tenha o quadro da Divina Misericórdia. E no quadro, eu tenho repetido aqui, está bem claro o que está escrito. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu não desconfio de vós. Não é o que está escrito, é que eu confio. Então é necessário que se confiar de verdade. De verdade. Nós precisamos acreditar, confiar na graça que ele tem para nós. Se você é necessário essa graça existe para você. E Deus vai te dar essa graça, mas você precisa crer. Sem fé é impossível agradar a Deus, é o que está escrito.
em Hebreus capítulo 11, versículo 6. E eu estive lá em Roma no mês de março de 2000, a minha primeira viagem a Roma, e não tive acesso ao Papa. Mas percebi que tinha pessoas no final da audiência com o Papa em Roma, no Vaticano, que iam dar presentes ao Papa, beijavam a mão do Papa. Eu falei, puxa vida, o que eu poderia fazer para ser uma dessas pessoas? O que eu poderia fazer? As coisas aconteceram na minha vida. Eu me elegi vereador de Curitiba no mês de outubro e fui diretamente a Dom Pedro Felalto. Dom Pedro Felalto, agora eu gostaria, sou autoridade, gostaria de estar com o Papa. O Dom Pedro Felalto, que é meu amigo, falou assim, impossível! É ano de jubileu, ano jubilar, não tem como falar com o Papa. Você se elegeu vereador, não presidente da República. Então se enxergue. Tome vergonha na cara, você não tem chance. Mas se você quiser perder a viagem, perder dinheiro, vá conversar com o Monsenhor Rafael, que era titular da Congregação dos Bispos no Vaticano. Era Monsenhor lá. E estive em Roma com o Monsenhor Rafael, que hoje é bispo em Santa Catarina, em Blumenau. Também é meu amigo, também esteve no meu casamento. Bom, Dom Rafael falou assim para mim, olha, vai vir 2 pessoas da Irlanda do Norte estar com o Papa, e essas 2 pessoas estão garantidas. Se essas 2 pessoas vierem, você não está fora. Mas se uma dessas pessoas não vierem, vocês também não terá chance, porque nós vamos dar a vaga para o padre Antônio Maria, que é padre, você não é padre, não interessa se é político, o padre vai ter a vaga e você não vai ter. Mas, se as duas não vierem da Irlanda do Norte, as duas, aí você vai entrar com o padre Antônio Maria, que as 2 faltaram. Só que existe poucas chances, porque geralmente quando as pessoas vêm de fora de Roma, e marcam audiência com o Papa, para estar com o Papa, dar presente para o Papa, beijar a mão do Papa, apertar a mão do Papa, estar com o Papa por alguns segundos, um cumprimento apenas, a tendência é que essas pessoas venham a Roma. O que eu fiz, meus irmãos e minhas irmãs? Eu estava na Via Cavour, num hotel católico, de irmãs religiosas, e tinha uma capela lá. Nessa capela, eu saí segunda de manhã do Vaticano, fui para a capela, no hotel convento que eu estava, e nesse hotel eu fiquei orando, pelo resto da manhã, pela hora do almoço, pela hora da tarde, e à noite fui dormir. Não almocei aquele dia. E também não jantei. Eu fiz um jejum do café da manhã ao café da manhã de terça-feira, em Roma. Chegando terça-feira, eu pensei assim, eu acho que é melhor eu não tomar café e jejuar, porque eu havia tido um sonho, e Deus fala comigo através de sonhos. Eu subi num tablado, peguei na mão esquerda do Papa, e o Papa abriu os olhos, ele já estava levemente doente no ano 2000, ele faleceu em 2005, levemente doente, mas ele olhou para mim, fiquei feliz, vou tomar café então. Mas eu pensei, mas se esse sonho não for de Deus, se esse sonho for do inimigo, então eu terei que jejuar de novo, eu terei que adorar Jesus de novo no Santíssimo Sacramento, lá na capela, para pedir essa graça para Deus. Olha, eu persegui o Papa João Paulo II há 20 anos. Em 1980, eu fui com a minha mãe no centro cívico, onde tinha 1 milhão de pessoas, no centro cívico, de Curitiba, região metropolitana, veio gente do Paraguai, veio gente da Argentina, estar com o Papa. Em 1991, em Florianópolis, estive com a minha mãe também, tentando estar com o Papa. Fiquei longe do Papa. Em 97, como repórter, era radialista, tentei também com o Papa no Rio de Janeiro, João Paulo II, não consegui. Nem deixaram eu participar do altar ou querer fazer alguma entrevista, não deixaram, fiquei longe do Papa. Olha, no ano 2000, em março, eu também fiquei longe do Papa. Tentei me aproximar do Papa, via a Congregação dos Bispos, porque tinha outro monsenhor que lá estava, não o Monsenhor Rafael, que estava de férias, mas não deu certo.
Aí chegou outubro, Dom Pedro falou para mim e o Monsenhor Rafael disse que poderia dar certo se as duas pessoas da Irlanda do Norte não viessem para Roma. O que eu fiz? Fui rezar, fui orar, fui clamar: Senhor, me dê a graça de conhecer esse Papa. Para mim era importante. Era o sucessor de Pedro. Olha, por que não tem nenhum Pedro I, o apóstolo, Pedro II, Pedro III, Pedro IV, nenhum Papa, dos mais de 260 Papas, nenhum Papa tem o nome de Pedro? Porque todos, pela teologia, pela nossa eclesiologia, são Pedro. Esse é o significado. Por isso que ninguém um Papa vai ter nome de Pedro. João Paulo II, atual Papa Francisco, não vai ter nome de Pedro, porque ele é Pedro. Ele é o sucessor de Pedro. Então, para mim, era importante estar com o sucessor de Pedro. Beijar a mão de um Papa, beijar a mão do sucessor de Pedro, que eu sou também devoto de São Pedro. Que São Pedro teve dúvidas, São Pedro teve falta de fé, mas acreditou, foi até o fim, e foi um mártir, foi alguém que iniciou a Igreja Católica no Pentecostes, quando recebeu o Espírito Santo sobre os apóstolos e pregou para 2, 3 mil pessoas, e se inicia ali a Igreja Católica. Então eu queria estar, era um sonho, eu acreditava, eu precisava estar, perseguia essa meta. Então, fui tomar o café da manhã na terça-feira, fiz jejum de volta, o Monsenhor Rafael falou: vou te ligar às 5 da tarde. Se eu não te ligar às 5 da tarde, não venha ao Vaticano, vá para Curitiba de volta, não me procure também. Ele foi bem enfático, bem claro comigo. Eu então fui para o quarto lá por 4h30, não aguentei ficar na capela até 5 horas, e fiquei ali no telefone esperando. Na época tinha aquele telefone grandão, fiquei esperando o telefone do Monsenhor Rafael. Meus irmãos, minhas irmãs, 5 da tarde em ponto. Monsenhor Rafael liga para mim e fala: venha ao Vaticano amanhã, quarta-feira, pelas 8h30 da manhã, por volta de 11h30. Você vai passar pelo Papa. Nessa noite, não dormi. Não dormi de felicidade, de alegria, porque o Senhor me escutou, porque o Senhor viu o meu clamor. Eu queria estar com o Papa. Eu tive essa graça. E eu tenho ainda fé que o Papa João Paulo II intercede por mim. Queria aqui falar que lembro do toque do Papa no na minha testa com o dedo. O dedo dele já estava descascado, ele já era idoso, o dedo descascado, mas eu lembro do dedo dele descascado fazendo o sinal da cruz na minha testa durante a audiência. Vamos deixar aqui na playlist o vídeo dessa audiência e também a foto dessa audiência. Eu tinha direito de levar mais uma pessoa, era para ir um deputado comigo, que foi meu patrão antes de ser vereador, mas foi alguém da Canção Nova, da televisão da Canção Nova, que estava lá em Roma, que me entrevistaram na Rádio do Vaticano, que me acolheram, que foram pessoas queridas para mim, e eu tenho o Padre Jonas, Monsenhor Jonas, como pai na fé, e pedi para alguém da Canção Nova me acompanhar até a audiência, e daí essa pessoa também seria recebida pelo Papa como eu. Eu recebi a graça de estar com o Papa. Então eu acredito que foi um presente de Deus, mas eu pedi, eu clamei, eu persegui o Papa por 20 anos, persegui no sentido de correr atrás, de procurá-lo, estar com ele, de ver todas as medidas possíveis e impossíveis, mas também orai, mas também rezei, mas também coloquei o joelho como Daniel, em capítulo 6, versículo 11, Daniel orou ajoelhado, de manhã, de tarde e de noite, ele orava ajoelhado, eu também orei ajoelhado, eu busquei ao Senhor. Senhor, me dá essa graça, eu preciso estar com o sucessor de Pedro, e Deus me deu essa graça. Amém. Aleluia.